Olá pessoal, Paulo Nardon, senhores do agronegócio. Sejam muito bem-vindos novamente à nossa série de entrevistas, de estudos, pesquisas sobre o agronegócio do futuro, onde nós estamos desenvolvendo, nós estamos pesquisando e estudando as 21 áreas do conhecimento que são indispensáveis para a produção agrícola e uma prospecção do agronegócio do futuro. E hoje nós estamos com o senhor Oscar Strick, ele é gerente de marketing da Focking e nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos falar sobre um tema muito importante para que a cadeia do agronegócio, para que a produção agrícola venha a ser alavancada, sobre irrigação. E queremos, em nome dos senhores do agronegócio, Oscar, te agradecer pela tua gentileza de dedicar o teu tempo, tua equipe também, muito obrigado. E se sinta muito bem à vontade e de nos falar um pouquinho desse processo que é tão importante para o desenvolvimento da agricultura. Mas primeiro, Oscar, por favor, poderia nos dar uma breve apresentação da Focking, do segmento, produtos? Seja bem-vindo, Oscar. Muito obrigado, Paulo. É uma satisfação receber os senhores do agronegócio aqui na Focking, em nossa casa, em Panambi. E é muito importante para nós sermos lembrados num dos quesitos do G21, que é algo tão importante quanto a irrigação, que é a garantia de produtividade ao produtor rural. De uma maneira especial, todas as 21 áreas do conhecimento são muito importantes e indispensáveis para o produtor rural nos dias de hoje, né? Seja irrigação, armazenagem, enfim, todos os tocantes referentes ao grande projeto que tu tens de entrevistar as 500 empresas e trazer a todo o público que nos assiste informações a respeito de novas tecnologias. Bem, a Focking, ela é uma empresa nacional, uma empresa brasileira que foi fundada em 1947 por um brasileiro descendente de alemães, na verdade holandeses, que foram para a Alemanha e depois vieram para o Brasil. Mas o nosso fundador, Alfredo Arnaldo Focking, ele é brasileiro, ele é nascido aqui no Brasil já. E ele foi para a Alemanha para estudar temas elétricos, porque na verdade isso toca a história de Panambi, a cidade que a gente está, que ao redor dos anos 1900 teve uma epidemia muito grande de tifo, e o vô do Alfredo Arnaldo Focking, ele era dentista, e a pessoa mais próxima de um médico para cuidar as pessoas com a tifo naquela época que era ele, que era um dentista. Então ele pensou, o vô do seu Alfredo, não, eu preciso ajudar esse pessoal, eu vou para a Alemanha, vou estudar medicina e vou auxiliar esse pessoal. E assim ele fez. Ele voltou para a Alemanha, estudou medicina e viu que era melhor enviar informações e recursos, dinheiro, para tratar essas pessoas aqui no Rio Grande do Sul. E o seu Alfredo, muito jovem naquela época, ficou entusiasmado e falou e mandou cartas, enfim, aquilo demorava muito a comunicação naquela época, que ele queria ir para a Alemanha estudar medicina. E lá em 1920, o vô dele já falou lá da Alemanha, não, tu não vai estudar medicina, o futuro vai ser elétrico, o futuro é eletricidade. Tu vem para cá, vem para a Alemanha, que a gente vai estudar eletricidade, depois tu pode voltar para o Brasil, porque tudo vai envolver energia elétrica, iluminação, motores, tudo vai ser com energia elétrica. E assim o seu Alfredo fez. Saiu aqui de Panambi, foi de trem a Santos, pegou um navio até a Alemanha com 15 anos. Estudou então os temas elétricos lá numa escola parecida com engenharia, mas não era um curso de engenharia, ele era muito técnico o curso. Depois ele conseguiu voltar após a Segunda Guerra Mundial, não conseguiu voltar nos anos do período de guerra. Então, em 1947, ele voltou a Panambi e instalou uma pequena oficina de rebobinagem de motores aqui no centro da nossa cidade. Mas ele era muito bom nas questões elétricas.
E por esse motivo, um ano depois da abertura da oficina de rebobinagem de motores, ele foi convidado por uma outra grande empresa aqui de Panambi, que já possuía 30 anos de história no setor de armazenagem. E ele foi convidado a fazer toda a parte elétrica de silos para armazenagem de grãos. Naquela época não existia sistemas de termometria no Brasil. Existiam silos metálicos, existiam transportadores de grãos, mas não existia um controle sobre o grão armazenado. O seu Alfredo desenvolveu, então, aqui no Brasil, o primeiro sistema de termometria para grãos, controle de temperatura de grãos armazenados no Brasil. E a empresa cresceu bastante nos primeiros 10 anos, trabalhando exclusivamente para essa empresa, e depois também ampliou a gama de negócios para setores industriais. Hoje a gente fez várias instalações, até mesmo de empresas do agronegócio, as fábricas da Stara, por exemplo, fábricas da John Deere, cervejarias, fábricas da Chevrolet, na parte elétrica, né? A Pfocking tem o coração na parte elétrica. E nos anos 80 veio a diversificar, oferecendo produtos ao produtor rural, ao meio agro. Então, em 1985, com o pivô de irrigação, e também nos mesmos anos com ordenhadeiras mecânicas, esfriadores de leite e brincos identificadores de animais, né? As ordenhadeiras e os esfriadores a Pfocking já não trabalha mais, mas o restante da linha toda existe. E também hoje a gente trabalha muito forte com energias alternativas, renováveis, que são geradores a biogás ou gás natural, né? Que vem a suprir uma necessidade que o produtor tem, que é de dar fim ao dejeto de animais, confinados ou semi-confinados, sejam bovinos, suínos ou aves, que é de dar fim a esse dejeto. Então, através de biodigestores, se consegue produzir energia para manter a fazenda, e também o resultado, o líquido que resultante é um poderoso biofertilizante, né? E desde 2012 a Pfocking entrou fortemente no setor de energia fotovoltaica e também outros projetos com energias renováveis, como o caso da energia eólica, PCHs. A Pfocking já trabalha há bastante tempo. E nos dias de hoje, o nosso foco é totalmente desenvolver tecnologias para colocar em cima de nossos produtos que venha agregar valor ao produtor rural. Então, facilitar a vida do produtor e tratar de melhorar as condições para o produtor rural produzir, fazer a transformação que necessita de plantar, de colher e produzir alimentos. Muito bom, Oscar. No final da entrevista, o Oscar terá duas dicas para o produtor rural, para aqueles que têm a intenção de investir nesse processo chamado de irrigação. Oscar, falando dentro do processo de irrigação, que é o tema que nós estamos abordando, quais seriam hoje os principais desafios que a Pfocking tem diante da produção agrícola do Brasil? Bem, a área de irrigação como um todo, vamos dizer assim, tem duas necessidades muito grandes nos dias atuais. Uma delas é uma dificuldade, vamos dizer assim, para a obtenção de outorga de água, né? Não porque os projetos sejam mal elaborados ou porque não exista água. A água existe, e a água utilizada para sistemas de irrigação, ela é uma água que ela não é poluída, vamos dizer assim, não sofre um processo de poluição. Ela é uma água que está na natureza. A gente sabe que a água que existe hoje é a mesma água que existiu há bilhões de anos atrás. Então essa água não sai do hemisfério do globo terrestre. Essa água, ela ora migra para um lado, ora migra para outro, mas tem-se uma dificuldade na obtenção das outorgas, porque os sistemas regulatórios, o governo possui equipes pequenas para avaliar o grande número de sistemas de irrigação que hoje em dia se faz necessário, né? A gente sabe que o Brasil ainda está gatinhando, vamos dizer assim, na quantidade de pivôs ou outros sistemas de irrigação instalados. Poderíamos estar com uma quantidade muito maior,
porque nós temos água, nós temos condições climáticas, elas favorecem a utilização de irrigação, porque você consegue fazer uma segurança na tua produção, você tira da frente a questão climática ou a incerteza de produzir, e também aumenta a produtividade, sem a necessidade de aumentar a fronteira agrícola. Então não necessita promover desmatamentos. Sim. Em cima da área que já está hoje cultivada, colocando um sistema de irrigação, você aumenta a produtividade e também consegue aumentar o número de safras. Por exemplo, o pessoal que está mais ao norte do Brasil, geralmente tira uma safra e meia por ano. Com o sistema de irrigação, pode tirar até 3 safras. Então, você consegue fazer uma otimização do solo, né, da tua propriedade. Outra dificuldade também que existe para se instalar a irrigação efetivamente é a questão da energia elétrica, né? Infelizmente no Brasil as redes de distribuição e transmissão, elas são precárias, são poucas e não chegam a todos os locais. Porém, para isso já existe tecnologia, existem bombeamentos movidos a óleo diesel com sistemas de eficiência energética que a Phokin desenvolveu, torna muito econômico mesmo a utilização de pivô movido a diesel e não só pivô movido por eletricidade, né? Muito bom. Oscar, nós temos hoje um volume, nós temos aproximadamente no Brasil 7 milhões de hectares irrigadas, diante de uma área plantada de aproximadamente 65 milhões. Então nós temos muito para crescer nessa área. Concordas? Concordo. E nós sabemos também que a irrigação está diretamente relacionada ao aumento da produção, né? É correto nós afirmar isso? É correto nós relacionarmos a irrigação com o aumento da produção, uma vez porque se consegue aumentar o número de safras. Quem planta irrigado não precisa esperar a umidade do solo para germinar, ele planta, irriga, a semente já vai germinar, então você consegue acelerar os processos e aumentar o número de safras. E também o cultivo embaixo de pivô, ele produz mais, mesmo em anos com chuvas completas, que você não precise ligar o pivô, você produz mais em área que está embaixo de pivô. E por que isso? Porque quando se planta na certeza de colher, você não popa na semente, se põe a melhor semente. Exato. Não poupa em adubação, coloca a carga correta de adubação, não poupa em correção de solo, em calcário e etc. Então, você coloca do bom e do melhor, porque tu tem a certeza de colher. É na segurança. Exato. Plantando na segurança, você vai colocar tudo o que precisa para ter uma safra excelente. Choveu, não ligou o pivô, aquela área estava melhor preparada, com melhor semente, melhor correção do solo e melhor adubação. Então isso a gente tem visto. Em anos que tem uma chuva plena, não liga o pivô e colhe mais do que na área de sequeiro, quando você planta na incerteza. Esse ano será que vai dar seca? Será que vai chover demais? Vou diminuir a carga de calcário, vou comprar uma semente um pouquinho mais barata, porque planta na incerteza. Plantando na segurança, põe exatamente o que o engenheiro agrônomo recomenda e planta na certeza. A gente sabe que com dados históricos, a cada 10 anos, 5 anos são de safras medianas. São de safras médias que o produtor consegue colher, deu um lucrinho, dá para trocar a caminhonete e está tranquilo. Em 2 ou 3 anos são safras cheias, né? Aí estourou a boca do balão, encheu o silo, deu uma super safra. Só que a super safra ela é comida pela época sazonal, que são também 2 ou 3 anos de época seca. Então tudo aquilo que você conseguiu fazer nos anos de chuva, você perde na época seca. No balanço final dos 10 anos, você fica no 0 a 0. E é por isso que a irrigação é uma coisa que te tira os 2 ou 3 anos ruins, te coloca com 10 anos bons. Então aumenta a produtividade. E a gente sabe que para o futuro do mundo, para o volume de pessoas que estão vindo por aí e a
E a necessidade de ampliação da produção vai passar pela irrigação, independente do tipo de cultivo ou local do mundo. A gente sabe que vai ser necessário irrigar e nós precisamos irrigar. E uma coisa bem importante que vale a pena lembrar sempre é de que as pessoas não devem se preocupar com o uso da água na irrigação, porque, como eu bem falei, essa água ela não é contaminada, ela é uma água que produz ou que está num ciclo biológico. O pivô de irrigação vai usar essa água para molhar o solo, parte dessa água já vai evaporar no processo de irrigação, parte a planta absorve e vai sofrer evapotranspiração pela folha, então essa água volta para o ambiente, e o restante que vai pergolar, que vai infiltrar no solo, vai para o lençol freático. Então essa água sempre fica no ambiente, isso não é uma água perdida. A irrigação não é o vilão do sumiço da água doce do mundo, né? Então é um processo hidrológico e vem somente a aumentar e garantir a produção de grãos. Uma irrigação com sustentabilidade, podemos dizer, né? Sim. Na verdade, a sustentabilidade e a eficiência dos equipamentos é uma preocupação grande da nossa empresa, e por esse motivo, desde 2008, nós temos uma área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde é que tem cerca de 20 engenheiros, Paulo, trabalhando só em cima de eficiência na utilização de recursos, seja ele energia elétrica, óleo diesel e água, e eficiência de aplicação. Então hoje a nossa empresa brasileira, gaúcha, está na vanguarda mundial de sistemas de irrigação por pivô central. A maior tecnologia em pivô de irrigação é daqui do Brasil. Nós já desde 2012 temos o pivô supremo, que anda com todas as rodas ao mesmo tempo, sem arranca e para. Isso promove uma maior distribuição de água. Esse ano nós lançamos o Supremo Plus, que além de andar constantemente com todas as rodas, ele possui um sistema de medição de velocidade na roda e não um tempo de motor elétrico acionado, como são todos os pivôs a nível mundial, e garante a eficiência na aplicação de água morro acima e morro abaixo. E também temos um sistema de eficiência energética para o bombeamento, né? A gente sabe que a irrigação utiliza muita energia elétrica ou muito óleo diesel, porque geralmente são bombas grandes, né? Bomba de 150 cavalos, 200 cavalos, duas bombas de 150, motores de 150 cavalos. Então o sistema tem que ser eficiente, gastar o mínimo recurso possível. Então nós temos o EcoPump, que é um sistema de eficiência energética, onde a torre que está no ponto mais alto do solo que dita o ritmo da bomba. Isso faz com que a economia de energia elétrica ou óleo diesel chegue a 45%. Em áreas planas, nós estamos conseguindo tirar pelo menos 8% de economia na utilização de recursos. E a energia elétrica e o óleo diesel é o maior custo que envolve a irrigação, né? Uma vez que o produtor tenha o equipamento, a dúvida de irrigar ou não irrigar está baseada em cima do custo, que é diretamente energia elétrica, né? Ok. Oscar, qual a tecnologia principal embarcada na área de irrigação? Bem, hoje os sistemas de irrigação eles estão dentro de um processo de tecnificação muito grande, né? O controle dos pivôs de irrigação já não precisa mais ser feito lá na lavoura, então existem sistemas de telemetria via rádio ou mesmo o aplicativo via celular, que você liga, desliga, programa, controla toda a máquina em qualquer lugar do mundo, na palma da mão, utilizando o celular. Também o sistema tem ficado cada vez mais eficiente no que diz respeito ao fator de utilização de água, né? A gente poderia mencionar, por exemplo, que a irrigação através de canhão, que são aqueles aspersores convencionais, tem uma eficiência de no máximo 50%, seja aqueles rolos ou aspersão convencional. A irrigação por pivô central, anos atrás, ela estava em torno de 85%. Hoje a Focking, com o pivô Supremo Plus, consegue chegar a 92% de eficiência, 90%, 95% é o que consegue chegar
a eficiência de um pivô da Focking, que é muito similar ou muito próxima ao gotejamento, que é o sistema mais eficiente que existe para a irrigação, vamos dizer assim. Porém, o gotejamento ele não pode ser aplicado numa série de cultivos, né? Tu não consegue fazer um gotejamento no milho, não consegue fazer um gotejamento num feijão, numa soja, né? São cultivos muito difíceis de trabalhar com gotejamento, ou os sistemas ficam muito onerosos, ficam muito caros. Por isso, o pivô de irrigação é a melhor opção, seja para grãos, para frutas, enfim, existem pivôs para todas as necessidades. Tem pivô desde pivô para pasto, para confinamento de gado, pivô para milho, soja, trigo, pivôs para laranja, que já são um pouco maiores, pivô para cana-de-açúcar, até pivô com 6 metros de altura para irrigar árvores de mamão, por exemplo. Então a linha de pivôs de irrigação lá está muito grande. Pivôs fixos, pivôs rebocáveis, sistemas de deslocamento longitudinal, isso tudo a Focking tem e oferece aos clientes. Ok. Oscar, falando um pouquinho de acesso a clientes, falando um pouquinho de relacionamento com clientes. Hoje, se o produtor rural tem algumas dúvidas, tem dúvida quanto a retorno, quanto a investimento, quanto a crédito, quais seriam as formas mais acessíveis hoje de entrar em contato, Sim. de ter acesso a essas informações na Focking? Bem, nós temos uma rede de distribuição por representação comercial e também gerentes regionais que são funcionários da própria Focking, espalhado por todo o Brasil e exterior, né? A Focking está presente em toda a América do Sul e em países do continente africano, tanto em sistemas de irrigação quanto sistemas elétricos. É muito importante essa questão de convencer o produtor a colocar um sistema de irrigação. E geralmente funciona assim, Paulo. Para vender ou para instalar o primeiro pivô central, o cliente tem muita dúvida. Instalando o primeiro sistema, porque são sistemas que têm um retorno, um payback em torno de 3 anos, 3 anos e meio, ele se paga. E as linhas de financiamento hoje têm até 2 anos de carência e 10 anos para pagar. Então o produtor tendo o crédito, ele não coloca o dinheiro, ele não coloca a mão no bolso, vamos dizer assim, ele não tira dinheiro de investimento que ele tem em outras áreas. Ele tendo crédito, ele vai utilizar linhas que são geralmente linhas de Finame, com dinheiro do BNDES, que pode acessar por qualquer operador financeiro, aquele que o produtor tenha melhor afinidade, seja Bradesco, Banrisul, Badesul, Banco do Brasil, enfim, Santander. Todos os agentes financeiros operam essas linhas para irrigação, que geralmente tem então 10 anos para pagar, e o pivô central se paga em 3 anos, 3 anos e meio, dependendo do ano e o cultivo, né? Se paga numa safra, né? Se você pegar um pivô de tamanho médio com feijão no Mato Grosso e tu conseguir acertar o cultivo, você paga numa safra, né? E você tem 10 para pagar. Mas instalar o primeiro pivô realmente é uma barreira, é uma dificuldade. E como que a gente tem visto com os nossos clientes? Nós temos clientes que têm 40, 50 pivôs, né? No momento que instalou o primeiro, fez 2 ou 3 safras, ele vem conversar com nós de novo e diz assim: esse aqui é o mapa da minha área, aonde eu consigo colocar pivô? Eu quero colocar em tudo, né? Geralmente se começa nos pontos mais próximos da água, mais próximos da energia elétrica. Mas o planejamento, a partir do 3º ou 4º ano, utilizando irrigação, é de colocar em toda a fazenda. Porque você tira da frente a incerteza de clima e tem a certeza de produtividade. Oscar, é um assunto muito relevante, muito intenso, é muito abrangente, mas vamos para as 2 dicas da Focking, 2 dicas do Oscar, para aquele que está em dúvida, que ainda está pesquisando, está estudando a possibilidade de irrigar a sua área. Quais seriam as tuas 2 dicas para essas pessoas sair de cima do muro e dizer: olha, vamos investir, vamos nessa linha? Bem, a primeira dica é para o produtor perder a dor de cabeça que ele tem
ao dormir de noite, ao colocar a cabeça no travesseiro e pensar: será que amanhã chove ou será que não chove? O milho está virando a folha e talvez eu perca toda a produtividade. Irrigação é a certeza da produção. Colocar um sistema de irrigação, um pivô central, é poder dormir tranquilo, que com acesso via celular, na hora que você quiser, você coloca uma chuva no teu cultivo. E a segunda dica, já não tendo dor de cabeça, é trazer lucro, trazer dinheiro ao produtor. O produtor precisa estar capitalizado. E nada melhor do que o pivô de irrigação, do que o sistema de irrigação para capitalizar o produtor. De que maneira? Produzindo mais, aumentando o número de sacas colhido por hectare e também promovendo uma maior tecnificação da fazenda. O pivô central traz recurso para investir em armazenagem, traz recurso para investir em trator, em colheitadeira, em plantadeira, em sistemas digitais, mas é uma das primeiras ferramentas para fazer com que o produtor se capitalize. De nada adianta você ter um trator ou uma colheitadeira se você tem a incerteza da produção. Colocando o pivô central, você tem a certeza de que o investimento que você vai fazer nas outras áreas, que também são muito importantes dentro da fazenda, que tudo vai se pagar. Ou seja, é aumentar a produção, aumentar a produtividade. E a Phokin é uma parceira de todos os produtores do Brasil e do mundo para trazer tecnologia e aumentar a produtividade. Esse é o nosso propósito: diminuir custos e aumentar a produtividade dentro da fazenda. Oscar, nós infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista, nosso bate-papo, e muito obrigado mais uma vez por estar com os senhores do agronegócio, e queremos convidá-los a se inscrever no nosso canal Senhores do Agronegócio e acompanhar todos o nosso processo de entrevistas G21, onde, mais uma vez, lhe digo, se inscreva no nosso canal e fique atualizado. Muito obrigado. Paulo Nardon, Senhores do Agronegócio.